Resolvi dar umas dicas mais avançadas de natureza para o Enem nessa reta final, porque no canal tem muita gente que está começando a estudar, mas tem muita gente que está perto de passar, que exige umas técnicas, uns hábitos mais avançados para ter uma chance maior no Enem. Então eu separei 5 dos meus hábitos que eu tinha na época que eu fui aprovado nas medicinas, inclusive na medicina da USP, que é onde eu estou hoje. E com um pouquinho de sorte, você vai tirar pelo menos umas 3 dicas desse vídeo que vão te ajudar bastante nessa reta final para dar uma aumentada na sua nota nesse tempinho que falta para o Enem. Então vamos para a primeira dica e mais confusa delas, mas que faz uma grande diferença. Eu tenho o costume de falar nos meus vídeos que para cada matéria você tem que estudar de um jeito. Cada área do conhecimento tem a sua peculiaridade e exige o esforço numa direção ou em outra. Então eu falo muito com muita frequência que matemática você precisa fazer muito exercício para ficar bom em matemática. E eu também falo que para humanas você precisa ler muita teoria ou ver muito vídeo para criar um repertório. Então cada matéria, cada área vai ter uma peculiaridade que exige de você ações diferentes. E o que eu falo de natureza é que você precisa treinar muito, ler muita teoria e precisa de uma terceira habilidade que não é tão exigida nas outras áreas, que é entender como as coisas funcionam. E algo que eu não te falei até hoje, que te ajuda a ser muito mais produtivo, é que dentro de natureza, para cada tópico, uma dessas habilidades vai ser mais relevante que outra. Então dá para você ir para um patamar ainda mais elevado de personalização de estudo. Então eu te falo, ó, matemática é importante você treinar muito mais. E eu te falo também, ó, humanas é importante você aumentar o repertório. E eu sempre te falo que ciências da natureza é mais misturado, você precisa fazer um pouco de tudo. Mas dentro de natureza, você para cada tópico pode ir para um lado ou para outro. E se você começar a pensar dessa forma e desenvolver essa habilidade, você vai conseguir saber para cada tópico o que fazer para estudar direito aquele tópico. Porque você gastar energia na coisa errada dentro de um tópico vai fazer com que você desperdice seu tempo. Você está estudando algo que não vai funcionar para a prova. Então eu vou te dar vários exemplos aqui, mas você que precisa desenvolver isso para cada tópico, que é o que eu chamaria de metacognição, mas em vez de ser num nível de áreas do conhecimento, é num nível assim, dentro de um tópico. Então, ó, você tem essas 3 modalidades que eu te falei: treino, teoria e o entender como funciona. Cada tópico exige mais de uma dessas modalidades. Então, por exemplo, estequiometria é algo que você tem que treinar muito. Quase não tem teoria de estequiometria. Tem um pouquinho de mol e é isso. Estequiometria você vai ficar bom treinando. É muito parecido com regra de 3 sistemas em matemática. Não tem muita teoria, você precisa treinar um monte. O que mais você precisa treinar um monte? Fazer uma questão de heredograma. É técnica para fazer aquilo. Você precisa treinar um monte de vezes. Quando algo é técnica, você precisa treinar muito, mais do que teoria. Mas tem um monte de tópico que é muito mais teoria, que entra quase no campo de decora isso que a chance de se acertar é grande. E no geral esses tópicos que eu chamo de teoria, que você pode chamar até de decoreba, são tópicos que você consegue traduzir no formato de tabelas. Então, por exemplo, você vai estudar invertebrados. É uma tabelona para você estudar, sabe? É um monte de filo com as características. Outra coisa, ácidos. Ácidos fortes. Você precisa fazer uma tabelona e colocar lá quais são os ácidos, quais são os efeitos daquele ácido. Então, o que você precisa começar a desenvolver, que é o que eu fazia e depois de um tempo você vai ficando muito bom nisso, é quando você olha um tópico, antes de começar, você vê assim, esse é um tópico que eu preciso decorar um monte de coisa, é um tópico que eu preciso treinar bastante. E aí vai para a terceira modalidade. Ou é um tópico que eu preciso entender, senão o autor da questão vai mudar um pouco a questão e eu já vou errar. E um monte de tópico em natureza você precisa entender. E aqui dando uns exemplos bobos. Por exemplo, questão conceitual de inércia. Você precisa entender o que é inércia, o que afeta a inércia, quais são os cenários da inércia. Não tem nenhuma decoreba e nenhum treino de questão que vai fazer com que você entenda o conceito da inércia. Você precisa parar e dar uma refletida a respeito. Um outro exemplo, aquelas questões conceituais de termologia, do tipo, se eu fechar a porta, como é que vai afetar a temperatura dentro e fora? Quando eu coloco um agasalho, isso são questões conceituais de troca de calor. Também não tem uma decoreba para isso, também não tem ficar treinando um método de fazer, como teria, por exemplo, em calorimetria, para fazer o exercício de calorimetria. Você tem que calcular calorias para aumentar a temperatura, trocar de estado. Aí é técnica, aí você fica treinando um monte, fazendo um monte de conta. Mas para questão conceitual, você em algum momento da sua vida precisa parar e pensar a respeito daquilo. Quando eu estou colocando um agasalho, por que isso me protege? Tá me esquentando esse agasalho? Ou tá
Está fazendo com que eu não perca calor? Então é uma coisa que você tem que refletir a respeito. E essas questões conceituais, para mim, são as mais desafiadoras, porque você seguindo a formulinha de ver uma aula e fazer questão, não vai resolver esse tipo de exercício. Você precisa pensar a respeito. Vai na terceira modalidade, entender como funciona. E por que eu estou te falando isso? O hábito é, antes de estudar um tópico, ou quando você já começou a estudar um tópico, é parar em algum momento e pensar, para ficar bom nisso, eu preciso ler mais? Eu preciso fazer mais questão? Ou eu preciso simplesmente refletir a respeito? Você precisa fazer esse trabalho. Se você estudar tudo do mesmo jeito, a gente é treinado para estudar tudo seguindo formulinha, tudo do mesmo jeito. Se você seguir tudo do mesmo jeito, você vai ficar bom em alguns tópicos de natureza e péssimo em outras. Alguns tópicos adianta decorar, outros não faz sentido nenhum decorar. Alguns tópicos só fica bom treinando. Se você só lê teoria de estequiometria, você nunca vai ficar bom em estequiometria. Precisa treinar muito. Então esse é o hábito 1 de natureza. Vai começar um tópico, já está num tópico, qual é a habilidade que você precisa desenvolver? Você precisa treinar muito, precisa ler muito ou ver muito vídeo aula, ou você precisa simplesmente entender o fenômeno? E aí, se você fizer isso, para cada tópico você vai estudar de um jeito, você vai aprender bem melhor aquele tópico e você vai ter menos desperdício. Porque muitas vezes você estuda de um jeito errado e não presta esse jeito que você está estudando, porque cada tópico exige uma habilidade. Então vamos para o segundo hábito. E esse é o hábito que vai te deixar muito, muito, muito bom em natureza. Que vai falar assim, esse cara manja mesmo de natureza e tem a ver com essa parte de entender, que é a que eu te falei que é mais desafiadora, de como as coisas funcionam. Tem várias formas de aprender como as coisas funcionam. Eu vou falar de duas, uma nesse hábito e uma em outro hábito. E a desse hábito, o hábito 2, é tentar entender como é composta a sua realidade. E tem vários jeitos de fazer isso, mas o principal é você ser curioso em relação ao porquê das coisas. Por que as coisas são desse jeito? E aqui eu vou exemplificar como você pode ir longe nesse aspecto. E como isso pode fazer bastante diferença. Não só para o Enem, para muita coisa. Mas para o Enem também, porque é basicamente construir um alicerce de toda a natureza. Então aqui no canal eu já tentei explicar para você a composição da realidade, e quem me acompanha há mais tempo pode ter percebido isso, de várias formas diferentes. Teve um vídeo que eu cheguei e tentei explicar de como existe a Terra, de como surgiu a Terra, do ponto de vista cronológico, desde o Big Bang até a nossa existência. E essa explicação está no meu guia completo de natureza, você pode ir lá dar uma olhada. Mas depois eu fiz mais um outro vídeo e tentei explicar assim, como que tudo existe do ponto de vista de energia, como que uma energia se transforma na outra e como que isso garante energia para a gente existir, para a gente sobreviver, que é eu explicando a realidade do ponto de vista de energia. Isso eu coloquei lá no meu vídeo de questões clássicas de natureza. Para a questão de física, eu fiz essa explicação da energia, como tudo existe do ponto de vista de energia. E aí, mais recentemente, eu fiz mais um vídeo explicando de novo a composição da realidade do ponto de vista de blocos que geram o nosso mundo. Então vai lá a partir de partículas mesmo. Como algumas poucas partículas e algumas poucas forças formam tudo o que existe. Que é o meu vídeo de A Semente para Gabaritar a Natureza, que eu vou colocar também o link aqui. E esses são 3 exemplos de como pode ir longe essa questão de tentar entender como as coisas funcionam. E como isso cria uma base absurda para qualquer questão de natureza. Então começa a ter esse olhar para as coisas, de entender como funciona. Tanto num nível da nossa realidade, mas para coisas mais simples, como funciona seu celular, que moléculas que tem no alimento que você está comendo, quais são as células do seu corpo. Tentar quebrar, como se fosse um grande enigma e você vai quebrando em pedacinhos. E um bom começo é escolher um desses vídeos que eu te falei, que eu explico a realidade de formas diferentes. Mas a habilidade crucial aqui é a sua própria curiosidade. Curiosidade e desejo de ir atrás, ter iniciativa. Coloca no sistema de busca o que você quer saber, tem quase todas as respostas em relação a isso se você procurar. E é isso que vai te ajudar muito na terceira modalidade, de entender como as coisas funcionam. Não é nem a decoreba, nem o treino. Então vamos para o terceiro hábito, que é uma outra forma de estudar como as coisas funcionam, que é analisando os eletrodomésticos e os fenômenos do seu dia a dia. E isso o Enem adora, isso cai direto. Quanto mais você souber, melhor. Então, por exemplo, o Enem adora pegar um aparelho que você usa todo dia e usar esse aparelho para explicar um fenômeno que você deveria saber da teoria. Então ele vai usar painel solar para falar de efeito fotoelétrico, ele vai usar chuveiro para falar de efeito Joule, ele vai usar
tablet para falar de campo eletromagnético, vai usar micro-ondas e controle remoto para falar de espectro eletromagnético, vai usar aqueles fones que cancelam ruído para falar de interferência. E às vezes ele não vai te falar o nome do fenômeno. Ele vai te contar uma historinha do objeto, do eletrodoméstico, e vai estar nas alternativas um monte de propriedades de fenômeno. Você tem que assinar ela certa. Então, quanto mais você souber de aparelhos que a gente usa no cotidiano, melhor. Em termos de física, isso cai bastante no Enem. É um plus, isso é uma dica bem avançada. Dá preguiça estudar isso, mas cai. Vai usar fibra ótica para falar de índice de refração. Tem um monte de sacada legal, que é coisas do dia a dia que usam um fenômeno que a gente deveria conhecer do ponto de vista de natureza, só que a gente não faz associação. Aí a prova cobra que você conheça o suficiente para fazer essa associação. Então o terceiro hábito é uma forma mais específica do segundo hábito. O segundo hábito eu falo assim, tenta entender a composição da realidade. E aí você vai querer ir atrás de o que é campo, o que é força, que é átomo, o que é gravidade. E aí o terceiro hábito é tenta entender as coisas do dia a dia, os eletrodomésticos, e juntar as matérias. E isso cai no Enem, cai do jeito que eu te falei, vai dar a descrição de um objeto e fazer uma pergunta um pouco mais avançada sobre um fenômeno. E aí vamos para quarto hábito, que é um pouco mais trivial, mas que ninguém faz. Você sabendo ou não a matéria, é que eu falo esse quarto hábito eu já falei algumas vezes, mas eu falo no geral para a pessoa ter mais produtividade, quem não tem tempo para estudar. E agora eu tô te falando assim, você tendo tempo ou não, você estando mais básico ou mais avançado no estudo, você precisa pegar a lista dos tópicos que mais caem, e para os tópicos que mais caem de natureza, você precisa dominar esses assuntos. Não basta você ter um conhecimento básico intermediário. Conhecimento básico intermediário já te dá uma nota boa, que vai cair muito bem para o TRI também, porque você vai acertar as questões fáceis. Se você tem algum plano de tentar gabaritar a natureza, os tópicos que mais caem, você tem que ser um mestre desses tópicos. Você tem que pegar eles e destruir eles, tem que saber tudo. Aí tem que ver tudo. Tem que ver teoria, tem que treinar muito e tem que entender. Que aí sim você garante assim, qualquer exercício desse tópico eu vou acertar. E como esse tópico cai muito, você ganha muitos pontos fazendo isso. Para te ajudar, eu vou colocar aqui por uma semana na descrição o ranking dos tópicos que mais caem. E aí você baixa e depois de uma semana vira do Lumber Club. Isso é o que eu posso fazer para te ajudar. Fica craque nesses assuntos, nem que seja assim. Tem 28 tópicos de química, 28 de física e 28 de biologia. Pega os 5 primeiros de cada um e todo o tempo livre você dá uma estudada a mais. Vê uma reportagem, vê um documentário, lê um livro e tenta ficar muito bom no que mais cai. Então, o quarto hábito é simples, é de difícil execução, mas é simples. Nas coisas que mais caem, vire um mestre dessas coisas. Conheça muito, conheça o mesmo tanto que o seu professor. Vai atrás, nem que seja 5 tópicos de cada matéria. Fica muito craque nisso. Então é isso, vamos para o quinto hábito e último, que também é bem simples. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com fórmulas, tem dificuldade de lembrar fórmulas, falta um mês para o Enem. Faça um grande favor para você. Pega uma folha sulfite e na frente dessa folha sulfite coloca todas as fórmulas de física. Quase tudo você consegue colocar, as fórmulas que caem, você consegue colocar todas em apenas uma folha. Faz isso hoje e todo dia dá uma olhadinha. E aí tentar fazer uma revisão ativa dessas fórmulas. Então vai lá hoje, escreve todas essas fórmulas. Amanhã você pega uma folha sulfite e tenta escrever todas as fórmulas sem olhar. Se você esqueceu, você olha e tenta lembrar. No outro dia você tenta fazer sem olhar. E vai fazendo isso até você decorar, até você conseguir reconstruir essa folha sem olhar. Não faz todo dia, demora 3 minutos. A primeira vez que você for fazer a folha vai demorar. Você tem que pesquisar as fórmulas. Depois disso, para fazer a revisão ativa, demora 2 minutos. Você vai pegar a folha e sair escrevendo que nem um louco. Até o dia que você vai conseguir escrever tudo sem pensar a respeito, vai estar no automático. Faz isso, faz a primeira vez hoje, então você vai demorar, sei lá, meia hora para fazer. E a cada dia perde 2 minutinhos, 3 minutinhos tentando reproduzir esse seu primeiro trabalho. Isso garante que fórmula não seja um problema no dia da prova. E nem pode ser, você tem que gastar seu cérebro para outras coisas. Coisa que você tem que ter decorado, você faz desse jeito que eu tô te falando. Revisão ativa. E se você não tem a menor ideia do que é revisão ativa, é basicamente isso que eu expliquei, mas tem um vídeo inteiro meu falando sobre os benefícios de usar a revisão ativa. Eu vou colocar o link aqui. E o vídeo de hoje é esse. Eu espero do fundo do meu coração que algumas dessas dicas
aumentem sua nota. E se você gostou, não deixa de comentar de qual outra área você acha que vale a pena fazer um vídeo idêntico, mas para uma área diferente. E ativa a notificação para quando eu publicar o vídeo você receber e conseguir acompanhar, né? Então é isso, obrigado.